Olá, sou Ícaro Silva, sou aluno em bacharel de Educação Física e vamos fazer a leitura de alguns pontos da disciplina de lutas. Se trata da introdução à lutas, o primeiro arquivo. O que é luta? Luta é o termo mais usado para o combate entre dois ou mais indivíduos, com ou sem algum tipo de treinamento para lutar. A luta pode ser entendida também como um meio de sobrevivência, jogos e brincadeiras de oposição e rituais tribais. Sendo assim, as lutas se baseiam apenas nas modalidades esportivas específicas, como judô, boxe, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, karatê, kung fu, entre outros. Mesmo que, para um profissional conseguir dominar as técnicas de todas essas modalidades, ele teria de ser graduado e habilitado em todas, e isso seria impossível. De acordo com os conselhos federais, Federal e Regional de Educação Física, professor de alguma modalidade específica de lutas, como por exemplo o karatê, não precisa ser formado em educação física para dar aula nessa modalidade de luta, uma vez que ele já possui tal graduação, no mínimo primeiro dan, que seria a faixa preta. Por exemplo, João pratica o judô desde os 5 anos de idade. Hoje, com 25 anos, ele está no primeiro dan, que seria a faixa preta. Mesmo não sendo formado em educação física, ele poderá dar aula de judô, pois possui muita técnica, conhecimento cultural e filosófico da modalidade. Por outro lado, Pedro, também de 25 anos, nunca praticou alguma arte marcial, mas é graduado em educação física. Ele não poderá dar aula em uma associação específica de judô como João, mas em uma academia, clube ou escola poderá passar conhecimentos e atividades adquiridos na disciplina de lutas na faculdade, que caracterizam o judô, ou seja, um judô adaptado. João tem 25 anos de experiência em judô. Pedro, 4 anos de graduação em educação física. Não são os 4 anos de educação física que fará Pedro um mestre em todas as modalidades de lutas. São formas diferentes de se trabalhar as lutas. O profissional de educação física, embora ele não saiba as técnicas de todas as modalidades esportivas de lutas, terá por meio da disciplina de lutas o conhecimento teórico, prático, cultural e filosófico de cada modalidade, tornando-o capaz de transformar esse conhecimento em uma atividade prática, adaptada e criativa, que incluem atividades e jogos lúdicos e ou esportivos, técnicas de ataque, defesa e contra-ataque, etc. Ao seu futuro aluno, esse professor irá proporcionar novos conhecimentos e sobrevivências pelas diversas modalidades, favorecendo o desenvolvimento da educação e da saúde, da experiência motriz que o estimule a buscar novas atividades. Então, esse foi o primeiro tópico. Agora, o tópico 2 se trata da história e evolução. Mas qual é a origem das lutas? O que sabemos é que na pré-história já se lutava para sobreviver, seja com um animal ou com outro indivíduo. O homem começou a se dar conta das técnicas de golpe na medida em que conseguia adquirir um melhor resultado na caça e na probabilidade de sobrevivência. Após algum tempo, movimentos mais técnicos como socos, pegadas e posturas foram passadas de geração a geração. Sendo assim, não temos comprovações da real origem das lutas, pois a passagem do conhecimento era feita de forma verbal, nada escrito. A evolução das lutas se deu em vários ambientes e em épocas diferentes, de acordo com as condições que viviam os habitantes em cada local.
Os sumérios, por exemplo, que datam de 3.000 a 1.500 a.C., deixaram imagens de 3 duplas de lutadores representando diversas fases de uma luta. Os desenhos foram encontrados dentro de uma tumba. Dentro de uma tumba egípcia de Ben Hassan, em Creta. Isso data em 2000 a.C. Então o desenho vai estar mostrando vários movimentos de luta, né? Muito parecido com o judô mesmo, né? Onde eles duas pessoas lutando em pé e deitada ao chão, com alguns movimentos feitos no chão, né? Então, e os gregos? Os gregos, que datam de 628 a.C., tinham uma forma de lutar conhecida como pancrácio, uma espécie de luta que praticavam nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga. Agora, na Índia e na China, entre 400 e 500 a.C., surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate. Na China, por meio do budismo, os monges ensinavam técnicas que envolviam longos períodos de postura estática, meditação, respiração e exercícios de força e resistência para sobreviver na região montanhosa onde viviam. Essa técnica influenciou os sistemas de lutas em outros povos asiáticos, como os coreanos e japoneses. Posteriormente, surgem os lutadores sábios e suas estratégias militares. O homem também aumentou seu repertório observando e imitando os movimentos dos animais. Lutas como Kung Fu e Hao Quan, de origem chinesa, foram desenvolvidas pelas características dos animais. Na antiguidade, em 476 a.C., os homens, como Gilgamesh, Hércules, Sansão, Thor e etc., lutavam com os animais. Na Roma Antiga, em 286 a.C., durante os combates entre os gladiadores, já se via o uso de técnicas de luta a dois. Em tribos indígenas, em 1501 a 1600, o chefe da tribo, que envelhecia, era obrigado a lutar com o jovem adversário. Se perdesse o combate, perdia a vida. Esse tipo de combate desempenhou um papel importante na antropogenia. No século XIV, de 1301 a 1400, os europeus começavam suas expansões e descobertas por territórios. Em 1500, ingleses e norte-americanos começaram a aprender o judô. Após 1945, norte-americanos que estavam em serviço no Japão disseminaram as lutas do Oriente para o Ocidente. O instinto de combater se transformou em competição, gerando treinamentos utilizados para preparar o lutador para o combate. As lutas passaram a ocorrer sem derramamento de sangue. Com a criação de técnicas, houve a introdução de regras e aprendizagem, dando origem às lutas esportivas. O surgimento das lutas está associado ao contexto social do país na época. Assim, ter conhecimento a respeito da história e evolução permite conhecer o povo e sua cultura. O tópico 3, que se trata das diferenças entre lutas, artes marciais, esporte de combate e defesa pessoal. As lutas, que diz cujo cujo objetivo é tentar dominar o adversário. Refere-se às artes marciais, sistemas de práticas de treinamento, de combate, mecanismo de defesa contra o indivíduo ou animais. Pode-se dizer que artes marciais, esportes de combate,
e defesa pessoal são tipos de luta. A arte marcial, que é uma referência na arte da guerra ligada ao deus da guerra, Marte, são sistemas de combate de origem oriental e ocidental, com ou sem as armas tradicionais. Diferem dos esportes de combate, pois no esporte prevalecem as regras, enquanto as modalidades marciais têm o objetivo de defesa pessoal em uma situação de risco, com enfoque principalmente na formação do caráter humano, por exemplo, o Kendo e o Kung Fu. O esporte de combate tem características competitivas com contato entre dois indivíduos que lutam entre si, utilizando regras, e o objetivo é vencer o adversário por meio de golpes ou manobras. No esporte de combate, ocorrem competições com normas e regras a serem respeitadas e um árbitro para manter a ordem, por exemplo, taekwondo, judô, esgrima, entre outros. A defesa pessoal, por último, são modalidades de combate que não possuem objetivo de formação de caráter, como nas artes marciais, nem de competição, como nos esportes de combate. Nesta, o indivíduo busca apenas aprender a se defender de situações de violência. Um dos exemplos é o Krav Maga. Em suma, para concluir, lutas são apenas artes marciais, esportes de combate, defesa pessoal. Ou melhor, as lutas não são apenas artes marciais, esportes de combate, defesa pessoal. É tudo isso e mais um pouco. É importante ter em mente que brincar, jogar e lutar faz parte do ser humano e seu desenvolvimento em qualquer idade, tanto motor quanto cognitivo e socioafetivo. Um legado de experiências e conhecimentos podem ser adquiridos por meio das lutas. É possível ter prazer em brincar e aprender, mesmo que estejam brincando de lutar. Por fim, acaba-se essa primeira trilha, né? Introdução às lutas. Então, até o próximo episódio.